a vida do pastor Marcelo, em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor. Glória a Deus, aplaudo bem forte a Jesus, querido. Aleluia. Glória a Deus. Feliz com Jesus? Você está feliz mesmo? Então dá um abraço aí no teu irmão. Fala que bom te ver, querido. Fala assim, é muito bom estar na presença de Deus. Fala assim, nós já louvamos ao Senhor. Fala assim, você é importante. Você vai fazer parte do CD. Glória a Deus, querido. Amém, nós somos uma família. Amém, pega aí a sua Bíblia. Abra em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Versículo 11. Acharam? Eu espero. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te nesse monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Repete comigo assim: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Amém, querido? Pode se assentar. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento de estar aqui, Senhor, nesse altar. Quero te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, que o Senhor possa falar conosco de uma forma única e especial. Cerca esse lugar com os teus anjos, com o teu poder, com a tua autoridade. Que nós possamos abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvir tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós levamos todo o nosso pensamento cativo a Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço e te glorifico em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, esse texto aqui que nós acabamos de ler, ou seja, melhor, esses versículos que nós acabamos de ler aqui, fala sobre uma condição que o profeta Elias ele se encontrava. Falar do profeta Elias é algo não tão difícil, porque falar de pessoas que são usadas por Deus é muito fácil. E nós, olhando na palavra de Deus, vemos a vida de Elias, como ele era um homem ousado, como ele era um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que fazia proezas. E sabemos que Elias, ele era um grande homem, um homem de Deus, e ele desafiou os profetas de Baal, 450 profetas de Baal. Antes desse acontecimento, de ele entrar dentro de uma caverna, ele guerreou contra grandes profetas, homens que acreditavam em outros deuses, homens que viam também algumas situações que aconteciam mirabolosas. E um determinado momento, Elias ele ficou tão irritado, tão
chateado que o povo de Deus havia se desviado da fé, havia se colocado em outros caminhos, e ele tinha essa paixão pela palavra de Deus. Então ele se prontificou a um desafio. Ele então marca o dia, e ele vai para esse embate, para esse desafio, aonde ele reúne ali todas as pessoas, e ele coloca uma palavra diante daqueles profetas, dizendo que o Deus que fosse verdadeiro era o Deus que iria responder com fogo aquela oferta. E eles acharam boa essa palavra. Só que eles estavam em quase 900 profetas, e Elias estava sozinho, mas ele não se intimidou com isso. Ele tinha confiança em Deus. Ele sabia de onde ele estava. Ele sabia o que ele queria diante do Senhor. Ele tinha paixão por isso. Então ele desafiou esses homens. E olhando aqui no capítulo 18, antes desse texto um pouco, a gente vê que ele venceu esse embate, ele venceu esse desafio. Nós vemos que os profetas ali clamavam ao Deus deles, o Deus de Baal, e eles se autoflagelavam, se cortavam, gritavam. A Bíblia até diz que eles saltavam em cima do altar, eles pulavam, chamando alguma atenção, fazendo chamar a atenção do Deus deles, e nada acontecia, voz nenhuma se ouvia. Até o momento que, passado o meio-dia, o profeta Elias então disse: para tudo, que agora eu vou clamar a Deus. Ele reparou o altar, arrumou as 12 pedras, ele arrumou a lenha, colocou o bezerro em cima do altar. Ele, com muita paciência, começou a cavar um rego, ou seja, começou a fazer um buraco em volta do altar. E toda aquela multidão e o povo desviado, e os profetas de Baal, sem saber o que estava acontecendo, ele então pede para alguém trazer água. E trouxeram 4 cântaros de água e encheram aquele altar. E nós vemos que quando uma pessoa ou alguém tem intimidade com Deus e confiança, nós vemos que Elias, ele não orou 30 segundos. Ele não clamou 30 segundos, ele fez uma simples oração de 4 versículos. E quando ele terminou de fazer aquela oração, dizendo: Senhor, desce, responde. Na mesma hora, Deus então desceu com fogo do céu e consumiu primeiramente a água. Deus lambeu aquela água e depois Deus consumiu o altar, a ponto de todos ficarem ali pasmo, e todos ali se prostraram no chão e declararam em alta voz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias alcançou um objetivo. Ele tinha chegado a um ponto maravilhoso. Depois desse fato, aconteceu outra situação, que ele disse para Acabe que iria chover, que era para ele se aprontar, arrumar os cavalos e ir, porque iria vir uma grande chuva. Não chovia há mais de 3 anos e 6 meses. E ele declarou profeticamente, Deus ouviu a palavra do profeta, e a chuva veio, uma abundante chuva. Caiu ali o céu em água. Aleluia. Então nós vemos que Deus era com Elias, e o propósito de Deus se cumpria na vida dele. Mas quando nós olhamos aqui para esse versículo, eu coloquei o tema como a voz de Deus, porque nós precisamos entender e discernir isso na nossa vida. Aleluia, porque, como eu disse aqui de manhã, entre muitas vozes que a gente ouve, em muitas coisas que a gente vê, a gente precisa entender e saber discernir a voz de Deus na nossa vida. Porque senão a gente se perde em meio a tantas informações, a gente se perde em meio a tantas coisas, e depois a nossa vida não caminha, não anda para frente, não dá certo, porque a gente não está conectado. Nós estamos, prontos, preparados para ouvir, nós não temos a sensibilidade, e nós como cristãos precisamos ter a sensibilidade de ouvir Deus e saber quem é Deus,
Quando Deus falar, quando Deus se manifestar, logo a gente sabe, porque eu sei que Deus está aqui. Eu sei que Deus está falando comigo, porque eu conheço a voz de Deus. Aleluia. Mas quando nós não temos esse conhecimento, nós nos perdemos. Então, querido, Elias, ele estava, vamos dizer assim, ele estava desesperado. Porque depois desses grandes fatos, o esposo de Jezabel, um rei de Israel, um rei desviado, porque o crente desviado, quando dá para dar lugar para o diabo, irmãos, nem o diabo aguenta. E ele então chegou na sua casa, amedrontado, porque todos os profetas morreram, a espada. Ele chega para sua esposa e conta para Jezabel: olha o que aconteceu, olha o que o Elias fez, olha essa situação que aconteceu, que vergonha. A mulher, muito demoniada, com raiva, mandou um mensageiro ir até o profeta e declarar uma palavra: amanhã mesmo a essa hora você estará como um deles. Ou seja, amanhã a essa hora você estará morto, Elias. Aquela palavra trouxe um certo desespero no coração de um profeta. Aleluia. Agora, como que um homem está num auge de uma grande manifestação de Deus, como ele recebe essa palavra no seu coração e ele teme isso ao ponto de ele fugir? Como que as coisas acontecem na nossa vida? Por que que a gente permite que essas coisas nos bloqueiam? Porque, amado, nós precisamos ter fé e acreditar, porque o inimigo, ele trabalha muito no psicológico. Ele quer colocar medo, quer colocar pavor, terror, mas ele sabe que Jesus já venceu na cruz do Calvário e que a nossa vitória é certa. Então ele vem com palavras intimidadoras, ele vem com situações para nos barrar, e isso nos atrapalha a ouvir a Deus. Porque quando nós estamos com o nosso coração aflito, quando nós estamos com o nosso coração desesperado, a gente não consegue ouvir bem Deus direito. Aleluia. Nós precisamos arrancar isso da nossa vida, nós precisamos confiar em Deus, porque a palavra do Senhor diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui no versículo 3 diz assim: o profeta, valente e ousado, agora estava fugindo de medo das ameaças da rainha que poderia lhe tirar a própria vida. Olha a ameaça que ele estava ali sofrendo. E vendo que ele se levantou, vendo ele se levantou, e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Ele sentiu medo naquelas palavras. Ele sentiu ali um certo receio. E uma situação que a gente tem visto, que muitas pessoas estão sofrendo nos dias de hoje, não só aqui na Aliança da Paz, mas em qualquer lugar nós temos visto isso. O espírito do medo, o espírito de depressão, o espírito do síndrome do pânico. O inimigo pegou essa veia. Ele sabe como parar uma pessoa na sua coragem. Ele sabe como bloquear uma pessoa no seu mais alto nível. Por quê? Porque quando vem um sentimento de medo, isso bloqueia a pessoa. Quando ela está deprimida, quando uma pessoa ela está com esses sintomas, eu já ouvi dizer, não sou médico, mas ninguém quer morte, ninguém deseja morte. Uma pessoa quando está com espírito de depressão, e quando ela diz assim, eu quero morrer, na verdade ela não está dizendo que quer morrer. Ela está dizendo assim, eu quero me livrar desse grande problema, mas eu não sei como me livrar desse grande problema. Então eu acho que a saída é morrer, mas ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Mesmo Elias dizendo que queria morrer, mas ele não queria morrer. Então o medo paralisa, bloqueia as pessoas. E Deus não nos chamou para ter um espírito de medo. Deus nos chamou para ter um espírito de ousadia. Fala assim, eu tenho ousadia, porque o Espírito Santo de Deus está em mim. Por mais que seja a palavra, por mais que seja afronta, você precisa acreditar.
Você precisa ter esperança, porque a falta de esperança também tira o seu ânimo. A falta de esperança faz você perder o propósito. Quantas pessoas já perderam a sua esperança? Desacreditaram daquilo que Deus é capaz de fazer. Quantas pessoas já perderam a sua esperança que algo pode mudar, que a minha casa pode mudar? Ele olha a cena daquela situação e acha que não tem mais jeito. Então a sua esperança foi embora. É tudo que o inimigo quer: parar você, parar a mim, parar a igreja, parar o discípulo de Jesus. Aleluia, tirando a fé, tirando a certeza das coisas. E nós temos que reagir diante dessa situação. Por quê? Porque Deus nos levantou com autoridade, querido. O Espírito de Deus está sobre nós e nós vamos profetizar, e o milagre vai acontecer, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, coisas que nos atrapalham de ouvir a Deus. E nós precisamos entender essa necessidade. Necessidade de ouvir a voz de Deus. Fala assim: necessidade de ouvir a voz de Deus. E que necessidade é essa, pastor? Eu preciso entender aonde e como Deus se revela. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor, e disse: que fazes aqui, Elias? Mesmo na situação, vamos dizer assim, difícil, ele foi para o lugar certo. Por quê? Porque Horebe era o monte de Deus. Mesmo amedrontado, mesmo com o coração aflito, ele foi para o lugar certo. E isso nós precisamos aprender, porque muitas pessoas têm passado por dificuldade e têm pegado o caminho e têm entrado em portas que Deus não está lá. As pessoas, elas deixam de vir à igreja, as pessoas deixam de fazer as suas orações, as pessoas deixam de consagrar a sua vida, a sua intimidade, porque Monte Horebe era o monte onde Deus tinha se revelado a Moisés na sarça. Aleluia. E Elias conhecia muito bem aquele lugar. Aleluia. Ou seja, ele estava numa situação difícil, mas foi para o lugar certo. Quando você estiver numa situação difícil, vai para o lugar certo. Não adianta você querer ir para o lugar errado. Você precisa buscar a Deus. Você precisa buscar na intimidade com Deus. Você precisa clamar a Deus. Você precisa se colocar diante de Deus, porque só no lugar certo Deus vai te responder. No tributo de Deus, eu disse aqui de manhã, Deus está em todos os lugares, mas muitas pessoas se enganam, porque acham que Deus, em qualquer lugar que ela for, Deus vai se manifestar. E Deus não é assim. Aleluia. A Bíblia diz que quando você entrar no seu quarto, fechar a sua porta e orar em secreto, Ele vai te ouvir. Aleluia. Então, amado, nós precisamos entender como e onde Deus se revela. Deus estava em silêncio quando Elias estava prostrado no chão, pedindo para si a morte. Deus se calou. Ele só se manifestou lá no Monte Horebe. Aleluia. E tem algumas situações que Elias aqui começa como se justificar diante de Deus. Eu não quero nem entrar nessa parte. Mas enquanto ele estava prostrado e ele estava ali pedindo no chão a morte, Deus não falou com ele. Agora, Deus foi se revelar lá no Monte Horebe, lá no lugar da intimidade. É onde Deus quer que a gente esteja, no lugar de intimidade com Ele. Você precisa ir para o Monte Horebe. Você precisa ir para o particular com Deus. Você precisa buscar Deus no lugar certo. Você precisa estar no lugar certo. Você precisa entender essa posição, porque eu já vi muitas pessoas saírem da igreja e até perderem o seu propósito com Deus, porque acharam que Deus estava em tal situação, e Deus não estava lá, porque Deus não anda em qualquer situação. Aleluia.
Deus é um Deus específico. Aleluia. E quando Elias estava nessa situação, ele estava no lugar específico, no lugar certo. A nossa vitória, ela tem lugar certo. Aleluia. Deus se manifesta dessa forma. Então ele entendeu essa necessidade de como e onde Deus se manifesta. Fala assim, eu preciso entender como e onde Deus se manifesta. Sabe por quê, irmão? Hoje existem movimentos de igreja, movimentos de igreja sem pastor, de igreja por internet. Existem muitas situações que estão acontecendo nos dias de hoje. É um canal muito perigoso, porque eu disse aqui de manhã, tem pessoas se relacionando com pessoas que nem sabem quem é. Tem pessoas recebendo conselho de pessoas que nem sabem quem é. Aleluia. Não, mas é de Deus. Não, a Bíblia diz que pela árvore se conhecem os frutos. Aleluia. Muitas das vezes as pessoas deixam de ouvir uma pessoa que conhece, para dar a voz, para dar ouvido à voz de pessoas que nem sabem de onde é. Nós já ouvimos isso, notícia de pessoas que se relacionam com pessoas pela internet, nem sabem quem é, né? Até brinquei aqui, disse assim, as pessoas, lógico, elas se mostram bonitos, né? Ninguém vai colocar uma foto lá na internet, né, com a boca torta. Ninguém vai colocar lá a internet, né, numa situação que a outra que vai olhar do outro lado, ou o outro que vai olhar do outro lado, não vai se sentir interessado. Não, vai se mostrar bonito. Mas o que está por trás pode ser um engano, pode ser uma farsa. E a gente ouve muitas dessas situações acontecendo nos dias de hoje. Aleluia. De pessoas que se relacionam e depois acabam morrendo, acabam apanhando, acabam sendo ali, né, maltratadas. E fala, mas quanto tempo você conheceu essa pessoa? Ah, faz 15 dias. Onde foi que você viu ela? Na igreja? Não, na internet. Então nós precisamos entender isso, querido. Aonde Deus fala, aonde Deus se manifesta, é no Monte Horebe, é na intimidade. Deus vai falar comigo, Deus vai falar com você. Deus quer se revelar a você, mas você precisa entender essa questão, essa necessidade. Outra coisa, de ir ao encontro onde Deus está. Fala assim, de ir ao encontro onde Deus está. Para mim ouvir a voz de Deus, eu preciso entender isso. Eu preciso ir ao encontro onde Deus está. Aleluia. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio da sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, porque a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se levantava para ver, no meio da sarça o chamou, e disse, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui. Ou seja, ele foi para lá, e quando Deus viu que ele se movimentou, e ele saiu da posição onde ele estava, Deus vendo isso, se manifestou a ele. Eu disse aqui, irmão, e talvez, não sei se você vai ficar meio chateado comigo, mas muitas pessoas, elas ouvem a voz de Deus, sabem onde Deus está, mas não querem caminhar do jeito que Deus quer que caminhe. Até sabe, até ouve, mas a pessoa não quer caminhar na direção que Deus está. Quantas situações as pessoas estão aceitando na sua vida? Não é pelo simples fato de estar dentro de uma igreja que eu estou salvo. Eu preciso entender isso. Eu preciso ouvir a voz de Deus falando comigo. Eu preciso ir ao encontro dele. As pessoas, irmãos, aqui não tem, graças a Deus, mas as pessoas, elas querem que Deus vá ao encontro delas. As pessoas querem que Deus se movimente para elas. Deixa eu te falar uma coisa. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez, e fez bem feito por mim e por você. O que Ele tinha que fazer, Ele já fez muito bem e bem feito, entregando o seu único filho,
para morrer na cruz do Calvário por amor à minha vida e à sua. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Agora nós que temos que nos levantarmos. Agora a gente tem que se movimentar. Agora a gente tem que sair dessa zona de conforto, desse comodismo, achando que Deus tem que ir ao meu encontro. Nós não somos melhores do que ninguém. Aleluia, Deus é Deus. O pastor disse aqui no começo, se Deus fizer, é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Aleluia, agora as pessoas, elas deixam de ouvir Deus, porque elas querem que Deus venha a ela. Ai, meu irmão, lendo a Bíblia, eu descobri isso, e eu disse aqui de manhã, se você souber de alguma passagem, me ajuda. Porque 99% das vezes que eu vejo Jesus operando milagre, sempre as pessoas iam até Jesus. As pessoas iam, mesmo doente, mesmo enferma, mesmo jorrando sangue. Se não podia levantar de uma cama, mas o pai ia buscar pelo filho. Se não poderia se levantar, a mãe ia buscar, mas alguém se movimentava para ir até Jesus. Aleluia. E quando essas pessoas iam até Jesus, não voltavam sem resposta, não voltavam sem o seu milagre, porque eu creio que Deus não despede ninguém de mão vazia. Todas as vezes que as pessoas vão até Ele, algo vai acontecer, o milagre vai acontecer, porque Ele é maravilhoso. Se puder dar um pouquinho de retorno para mim aqui, por favor. Ele é maravilhoso. Aleluia. Irmãos, eu li uma notícia essa semana que eu apanhei na cara. Como assim, pastor? Eu vi uma notícia de uma pessoa que, para ouvir a palavra de Deus, ela se rastejava 5 quilômetros, se rastejando no chão, porque ela é paralítica, para chegar naquela aldeia, para ouvir Deus falar. Aleluia. Alguma coisa me lembra na Bíblia. Uma mulher também com um fluxo de sangue, de 12 anos jorrando sangue, enferma, doente, tinha tudo para não levantar da cama, para dizer assim, manda Jesus vir aqui. Eu estou enferma, eu estou doente, eu não posso levantar. Aleluia. E ela buscou força, não sei de onde, mas ela foi até Jesus. Ela foi meio que rastejando também, e ela entrou no meio da multidão, e ela pensou consigo, se eu tocar somente na orla de Jesus, aleluia, eu vou ficar curada, porque Ele é o Senhor da cura. Ela se esforçou, quebrou barreira, quebrou protocolo, aleluia, ela queria algo acontecer na vida dela. E muitas das vezes as pessoas, querido, elas querem que Deus vá até elas. Eu até brinquei aqui de manhã, e é verdade, tem pessoas que moram do lado da igreja e não dão valor. Que voz é essa que nós queremos ouvir? Que Deus é esse que nós queremos servir? Aleluia. Que preço é esse que nós queremos pagar? Se eu não me movimentar, se eu não me colocar nessa posição de ir até Ele, de me manifestar até Ele, para que Ele se revele até a mim. Porque, irmão, eu entendo da seguinte forma: quando eu vou até uma pessoa que eu estou necessitado, aquela pessoa logo entende, se ele vier até mim, porque ele precisa de ajuda. Sim ou não? Agora você já viu uns caras que é folgado, desculpa a palavra, desculpa, escapou. Sabe que está passando uma situação, está difícil, e a pessoa não move nada. Aí fala assim, ninguém me ama. Nossa, que amor é esse na igreja? Eu que te digo, que amor é esse que você está sentindo, irmão? Por quê? Não, se é para Jesus, pode aplaudir. Por quê? O que tem se movimentar? A gente precisa entender, para mim ouvir a voz de Deus, eu preciso sair do comodismo. Eu preciso sair da zona de conforto e não querer que Deus faça os meus gostos. Aleluia. E hoje nós estamos vivendo uma situação muito difícil, né? Até brinquei de manhã aqui, não sei se eu falei isso, ninguém veio me dar paz do Senhor. Hoje, as pessoas estão se tornando um crente porcelana.
Sendo que a Bíblia diz, irmão, que um soldado, ele é forjado no fogo da batalha. Hoje, nós temos visto pessoas que se você disser um A mais, pronto, já é motivo. Eu até brinquei, se a porta estiver fechada e a porta não abrir para ela, se alguém não abrir a porta do outro lado, vai dizer assim, nossa, que igreja, hein? Ninguém aqui nem delicado é, não abriu a porta para mim? Ah, irmão, o que nós estamos querendo ouvir? Que voz é essa que nós estamos querendo ouvir? A voz de Deus não é. Porque Deus, Ele não se manifesta dessa forma. Outra coisa, reconhecer e entender o significado dessa voz. Quando um pai chama um filho, ele logo entende e ele discerne. E é engraçado isso. Engraçado. Que já fizemos dinâmica de uma pessoa chamar a outra, ou um esposo, uma esposa, assim, num tom mais, entre algumas vozes falando, ela disse, o meu marido está desse lado. Porque a gente entende uma voz que a gente convive. O cérebro já, ele discerne assim, então a pessoa reconhece, e nós precisamos também entender o significado dessa voz. O que a voz de Deus representa para nós? Porque a Bíblia diz assim, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, Paulo dizendo, ignorar a significação da voz de Deus, serei estrangeiro para aquele que fala. Ou seja, se eu ignorar a voz de Deus, se eu não der a atenção devida e não discernir essa voz, ela não tem sentido. Ou seja, eu não serei filho para ele, ou seja, serei estrangeiro. Porque a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor e entende. Aleluia. A ovelha, ela discerne bem a voz do seu pastor e obedece. Porque a ovelha entende que aquele é o zelador da sua vida. Que quando vem um animal feroz para tentar matá-lo, e ele então é acolhido ali por aquele pastor, então a ovelha entende que aquela voz do pastor, quando chama, ela discerne, ela sabe que alguma coisa ela tem que fazer. Quando Deus se manifesta a nós, a gente precisa estar atento, porque alguma coisa Deus quer falar, alguma coisa Deus quer fazer com a nossa vida. Nós precisamos entender o significado dessa voz. Não é ouvir aqui e sair por aqui, mas nós temos que ouvir e aceitar no nosso coração, ainda que nos confronte, mas eu sei que a minha vida será transformada. Há muitas vozes no mundo, e no meio de todas essas vozes está a voz de Deus. Irmãos, Elias esperava que Deus ia falar com ele no vento. Veio um vento tão forte que cortava os montes, mas a Bíblia diz que Deus não estava ali. Depois veio um grande terremoto, e ele esperava que Deus ia falar, mas Deus não se manifestou, porque Deus também não estava no terremoto. Veio fogo, e Deus também não se manifestou no fogo. Aí ele disse, então acho que já era. Pois Deus manifestou a ele numa voz mansa e delicada. Porque Deus sabe falar com a gente no estado que a gente se encontra. Uma coisa que Deus não vai falar com a gente é no meio da confusão. Deus sabia que Elias estava passando por uma dificuldade. Deus conhecia o coração do seu filho. Deus sabia a agonia que ele estava passando, e toda aquela tormenta que estava na cabeça dele. Aleluia. E Deus esperou ele se aquietar. Não adianta a gente querer ouvir a voz de Deus na tormenta. Aquieta o teu coração. Calma, irmão. Calma, porque as coisas, quando estão num teor bem alto, seja de uma confusão, seja de uma grande situação, Deus, Ele vai esperar as coisas acalmarem. Calma, porque Ele é maravilhoso, Ele é um Deus tremendo. Ele quer falar com você face a face, Ele quer se revelar a você, Ele quer que você entenda que Ele está ali. E quando tudo ali passou, Deus então chama ele e diz, Elias, o que fazes aí, Elias? Ele logo identificou aquela voz e disse assim, Deus está aqui.
Querido, você consegue entender isso? Como você tem recebido a voz de Deus na sua vida? Como que você tem trazido para o teu coração isso? Porque Deus fala de diversas formas. E Ele até, às vezes, pega a gente no contrapé. Porque, às vezes, a gente acha que Deus vai entrar por aquela porta. E Deus, Ele não que engana a gente, mas Ele nos surpreende. E Ele entra por aquela porta. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Aleluia. Eu não sei o que a voz de Deus representa para você. Porque se essa voz não representa nada, então nós somos estrangeiros. Nós não somos filhos. Porque filho reconhece a voz do Pai. Deus tem falado. Deus tem se manifestado. Mas muitos não têm dado ouvido a isso. E as pessoas estão sofrendo e perecendo. Depois dizem assim: por que eu não consigo voar alto? Por que eu não consigo alcançar os meus objetivos? Porque você precisa parar. Você precisa dar valor a essa voz, o que isso significa na tua vida. Aleluia. Quem Deus é para você. Porque se nós darmos esse valor a Deus e reconhecer que Ele é o Senhor da nossa vida, para tudo, Ele é a nossa prioridade, Ele é a nossa razão de viver. Aleluia. Não importa, não interessa as coisas que estão para trás. Ele tem que ser reconhecido como a primazia da nossa vida. Deus é tudo para nós. Aleluia. É difícil, irmão, quando o pai fala com o filho, e o pai instrui o filho a uma situação, ou uma filha, e ela ouve meio que assim, dá uma risada e sai meio que, debochando, e sai para lá e não faz o que o pai orientou. Ela não reconheceu aquela voz, aquela instrução, e o pai fica chateado. O discípulo resolve também fazer do jeito dele, de vez de obedecer a voz do seu líder, de ouvir essa voz e seguir o que está acontecendo. Não, ele resolve caminhar por si mesmo. Aleluia. Quando Deus fala, as pessoas dizem assim: não, eu não vou esperar Deus falar, não. Ou se Ele falou, eu acho que está demorando demais, então eu vou agir do meu jeito. Então essa voz não tem importância nenhuma na nossa vida. Nós estamos simplesmente sendo simpatizantes de igreja. Aleluia. Mas quando eu entendo o que significa Deus, Deus falou para o tudo. Se Deus está aqui, o que importa é que Ele está aqui. Se Deus falou para mim estar aqui, eu vou estar aqui. Se Deus falou que é para mim sentar, eu vou sentar, porque eu tenho que ouvir essa voz. Essa voz é tudo na minha vida. Quando nós entendemos o significado dela, a nossa vida começa a mudar. E outra necessidade, para que eu consiga ouvir essa voz, a Bíblia diz aqui, que quando ele entrou naquela caverna, onde ele passou a noite, eis que o Senhor se apresentou a ele e disse: que faz aí, Elias? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se você entrou em alguma caverna da tua vida, eu não sei qual é ela, só tem um caminho de você sair dessa caverna. Eu não sei que caverna que você entrou, que dificuldade que você está passando, ou que caverna que você se enfiou. Mas uma coisa eu quero te dizer: só tem um caminho para você sair dessa caverna. Sabe qual é ela? Pelo mesmo caminho que você entrou nela. Deus falou para Elias: volta pelo mesmo caminho. Se você quer se desvencilhar dessas situações, se você quer quebrar essas barreiras da sua vida, você precisa voltar pelo mesmo caminho que você foi. Não adianta a gente querer abrir um buraco e sair do outro lado. Não adianta a gente querer achar um caminho, uma desculpa. Não, se você quer ver a glória de Deus na sua vida, porque Deus disse para Elias: o que você está fazendo aí não é o seu lugar. Aí não é o lugar que eu sonhei para você. Essa não é a vida que eu escolhi para você. Esse não foi a posição que eu te coloquei. Você se colocou nessa caverna.
por medo, ou por insegurança, por incerteza, ou por falta de fé, ou por falta de esperança. Eu não sei o que te levou até lá, mas esse não é o lugar que eu coloquei para você. Esse não era o caminho que eu tinha para você, Elias. Sai dessa caverna. E para você sair, você vai ter que voltar pelo mesmo lugar que você veio. Irmão, o testemunho e o milagre de Deus é tão grande na nossa vida, quando aquela palavra se cumpre em nós, que o lugar aonde a gente foi envergonhado, o Senhor nos dará dupla honra. Deixar o orgulho de lado. Se eu ferir alguém, se eu pisei na bola com alguém, não adianta você abrir um buraco e ele sair do outro lado da caverna. Volta pelo mesmo caminho, porque o que Deus tem com a tua vida, Ele vai fazer. Aleluia. Por que Deus está mandando eu voltar pelo mesmo caminho? Porque Ele quer que você entenda que você errou. Ele quer que você entenda que não é o caminho que Deus escolheu para você. Por que você se enfiou nisso? Por que você se enfiou nesse buraco? Por que você entrou nessa situação? Por que você se meteu nesse relacionamento, sendo que eu não tinha isso com a tua vida? Que caminho é esse que você está tomando? Que caverna é essa que você está vivendo? Sai daí, irmão. Aleluia. Corrias bem. Por que parou? Por que retrocedeu? Por que voltou atrás? Ah, pastor, sabe por quê? Porque eu senti medo. Ah, sabe por quê? Porque falaram isso e aquilo. Sabe por quê? Porque ninguém ama a igreja. Sabe por quê? Porque não tem amor nenhum nesse lugar. Sabe por quê? Porque isso e aquilo outro. Foi o que Elias falou para Deus. Deixaram o teu altar, Senhor. Deixaram de te servir. Se dobraram outros deuses. Para, Elias. Aleluia, para, eu não estou te perguntando o que os outros deixou de fazer. Eu estou perguntando que caverna é essa que você se enfiou. Aleluia, porque esse não é o lugar que eu escolhi para você. Aleluia. Então volta. Volta pelo mesmo caminho, porque ainda tem uma grande obra na tua vida. Deus disse, você precisa ainda ungir 2 reis, e ainda precisa ungir um sucessor, porque a obra na tua vida não acabou, Elias. Irmão, o inimigo quer nos parar. Sabe? Nós precisamos despertar disso, em nome de Jesus, ouvir o que Deus está falando com a gente. Nós não somos de porcelana, nós não somos crentes bebelô. Nós não somos mimimi dentro da igreja, nós somos crente. Aleluia, Deus, estou aqui. Muda o que tiver que mudar. Chega, irmão, de ficar vivendo um conformismo, uma ideologia. Crentes que vivem ideologia. Não porque é assim, porque lá é assim. Não tem assim, a Bíblia é e é e ponto. Aleluia. Deus é Deus e ponto. Nós precisamos sair da caverna. Deus não tinha mandado ele para lá, irmão. Esse não era o projeto. E nunca foi o projeto de Deus na vida de Elias. Aleluia. Deus está me cutucando. Aleluia. Porque Ele quer cumprir o que Ele te prometeu. Mas a gente precisa entender isso. Ouvir o que Deus está falando com a gente. Ouvir o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Aleluia. Ouvir o caminho que Deus preparou para nós. Porque, irmãos, existem várias circunstâncias que nos tiram do alvo. Várias situações que vêm na nossa vida, que nos tira do alvo. E a gente precisa ser forte nisso. A gente precisa ser posicionado nisso. Porque eu sei o que Deus tem com a minha vida. Eu sei aonde Deus quer que eu chegue. Eu preciso batalhar para isso, mas qualquer coisa estão tirando as pessoas do alvo.
alguns relacionamentos, algumas ideias, algumas situações, palavras, ventos de doutrina, aleluia, estão tirando as pessoas do foco que Deus chamou essas pessoas para viver. Aleluia, irmão, eu estou no Evangelho há quase 20 anos, e eu estou aprendendo ainda com Jesus, porque eu não sou nada e não sei nada. Mas uma coisa eu tenho visto nesses 20 anos: quantas pessoas que se perderam, talentosas, pessoas de unção, pessoas que tinham capacidade para fazer. Mas por quê? Porque essas pessoas começaram a deixar de ouvir a voz de Deus, e elas deixaram ser levadas por outras situações, aleluia, e acabaram se perdendo. Mas não era o caminho que Deus tinha, não era o plano que Deus tinha, como também Deus não tinha isso para Elias. No entanto, Deus se apresentou a ele e logo falou: o que você está fazendo aí? Quando o seu líder chega aqui na igreja, em algum lugar, que ele te vê num canto da parede, em algum lugar, e fala: o que você está fazendo aí? O que ele está querendo dizer? Aí não é o seu lugar, vai para o teu lugar. O que você está fazendo aí? Deus está falando: o que você está fazendo aí? Irmão, tem muita gente que quer se enfiar em buraco que não é dele. Cuida um pouco mais da sua vida, da sua intimidade com Deus, do seu particular com Deus. Porque a gente quer ficar olhando o terreno dos outros. Deus está falando: o que você está fazendo aí? Eu tenho que olhar para mim, eu tenho que olhar para a minha vida. O que você está fazendo aí? Que buraco é esse que você se enfiou? Não, Deus, sabe o que é? Porque não é isso que eu chamei você, não foi para isso que eu te escolhi. Aleluia. Que relacionamento é esse que você está vivendo? Que ideia? Aonde que colocar na tua cabeça isso aí? Aonde você viu isso na Bíblia? Aonde você viu isso na minha palavra? Desde quando eu te mostrei esse caminho? Me fala. Não, Deus, é porque lá onde? Ou você me serve, ou não serve. Ou você me ama, ou não ama. Porque, irmão, Deus não nos chamou para ser uma igreja simplesmente para a gente ficar olhando as coisas passar diante dos nossos olhos e a gente bem achar o que nós devemos fazer e querer fazer. Não, nós estamos aqui para servir um Deus vivo, fiel e verdadeiro. Ele tem um propósito de nos levar para o céu. Ele tem propósito de abençoar e honrar nossa casa, de honrar nossa família, de nos abençoar, de nos prosperar. Nós precisamos discernir isso. Aleluia. Eu encerro aqui. O que fazes aí, irmão? Que buraco é esse que você se enfiou, irmão? Então é hoje, é a noite que Deus está chamando você para se levantar, sair daí. É um tempo de vitória para você. Mas Deus, eu não tenho força. Eu te dou a força que você precisa. Você só precisa confiar em mim. Você só precisa se agarrar em mim. Aleluia. O que os outros vão achar e pensar, isso não importa. O que importa é o que eu penso de você. Aleluia. Não tenha medo. Ninguém vai te ferir. Ninguém vai te machucar. Aleluia. Você é valente. Elias, você derrotou os profetas. Elias, você abriu o mar Jordão. Elias, você orou e o céu encerrou, não teve mais chuva. Elias, quantos milagres já aconteceu na tua vida? O que eu já fiz por você? Por que você agora está nessa situação? Por que você se acha menos? Por que você se acha tão inferior? Pare, irmão. Deus é grande na tua vida e ponto. Você precisa reconhecer isso. E a voz de Deus, a Bíblia diz: não temas, eu sou contigo. A porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. Aleluia, eu estou contigo. Aquieta teu coração, mas discerne essa voz. Para de ficar olhando para os lados, para de ficar olhando para todos os lugares.
Aleluia, se concentra naquilo que Deus está falando para você. A voz que está vindo ao teu encontro. Porque, irmão, uma verdade é essa, que às vezes a gente não quer, não é que a gente não ouve, a gente não quer ouvir o que a gente tem que ouvir. E às vezes a gente quer ouvir outras coisas, e não aquilo que nós precisamos ouvir. E isso daí confronta a nossa fé, confronta o nosso ego. Aleluia, mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus sabe o que faz. Amém, querida? Se Deus está falando para você que hoje é uma noite de você se levantar e sair dessa situação, eu não sei qual o caminho que você tomou, qual o caminho que você se enfiou, porque Deus não nos deu essa palavra à toa. Aleluia. Esse não é o lugar que eu te chamei para você ficar nesse desânimo, nesse descrédito, nessa falta de fé. Não foi isso o caminho, esse buraco que eu te chamei para ficar. Não, você precisa estar lá, operando a minha obra, fazendo a minha vontade, ungindo e consagrando reis, orando pelos enfermos, profetizando a cura, sendo a boca profética da minha vida. Você tem que ouvir essa voz e obedecer, porque Deus tem uma grande obra com você. Você crê nisso, irmão? Aplaude o Senhor. Aleluia. Eu creio. Eu creio. E ele se levantou e foi fazer o que Deus havia colocado. Você sabe, querido, o que Deus tem com você? Você precisa entender isso. Que quando você tiver essa convicção dentro do teu coração, nada vai te barrar. Glória a Deus. Nada vai te impedir de cumprir o que Deus quer. Porque você vai deixar de fazer aquilo que não é tão importante para fazer aquilo que é prioridade. Porque Deus pediu para mim fazer. Eu ouvi Deus falar. Deus falou com o pastor: eis que estou aqui. Ficou bonito, hein, irmão? Não foi eco, não foi eu mesmo, né? Não, irmão. Eu já vi Deus falar de tantas formas. Uma vez uma pessoa estava tão carente, uma pessoa chegou nessa pessoa, deu um abraço tão forte e disse assim: eu te amo. Não era marido nem esposa, não. Era uma pessoa, uma irmã. E aquela pessoa recebeu uma paz tão grande porque Deus estava naquele abraço. Aleluia. Deus, Ele se manifesta de diversas formas. Nós precisamos estar conectados e atentos. Como Deus vai falar, de que forma Deus vai falar, nós precisamos estar antenados. Agora as pessoas, elas ficam olhando para um lado, achando que vai vir dali. Não, fica ligado. Porque Deus usa pessoas, Deus usa situações, Deus usa criança, Deus usa idosos, Deus usa situações, Deus usa da forma como Ele quer. Na situação que você está vivendo, Ele vai usar situações semelhantes a que você está vivendo para você enxergar a saída, enxergar a posição que Ele quer com a tua vida. Então nós precisamos estar conectados para ouvir essa voz. Agora muitas das vezes as pessoas vêm na igreja e falam assim: nossa, eu esperava tanto, mas não foi tudo isso que eu imaginei. Tipo assim, não resolveu nada. Nossa, eu esperei que, nossa, Elias também esperou que viesse um terremoto. Mas Deus é bom. Falou assim: não, eu vou falar de outra forma. Eu vou falar com ele manso e suave. Elias, sai daí, filho, porque eu te amo, e eu não desisti da tua vida e não desisto dela. Não é Jezabel e filha de Satanás que vai barrar a obra que eu tenho na tua vida, filha. Então levanta daí, volta para o lugar de onde você veio, porque a minha obra contigo continua. Aleluia. Você crê nisso, querido? Deus está cuidando da tua casa, Deus está cuidando da sua família. Esse ano é um ano de grandes surpresas de Deus na tua vida. Então aplaude o Senhor por isso. Creia nisso. Creia nisso. Vive isso. Transpira isso. Aleluia.